Então pode sentar-se. Então hoje, nesta noite, nós estamos aqui reunidos para a celebração desta Eucaristia, dessa Santa Missa. E nós, tivemos a oportunidade de ouvir a leitura da profecia de Daniel, como também este Evangelho segundo João. E a reflexão, a meditação que nós podemos tirar da palavra de Deus hoje para nós é que nós precisamos sempre ter fé, ter confiança no Senhor. Ele sempre está ao nosso lado. Ele sempre socorre a cada um de nós em nossas dificuldades, em nossas tribulações, E Deus envia sobre cada um de nós a sua proteção, a sua graça, os seus mensageiros, que são os anjos. Assim foi a experiência de fé que esses 3 jovens, testemunharam diante do rei Nabucodonosor, a sua fé em Deus. E mesmo na perseguição, nas dificuldades que eles encontravam, Deus estava presente com os seus anjos, protegendo assim esse jovem. E também no Evangelho, nós somos convidados a professar a nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E se nós professamos a fé em Jesus Cristo, nós podemos ter a plena certeza, a plena consciência que nós somos livres, Somos livres do pecado, somos livres em Deus, E a graça de Deus sempre se faz presente em nossa vida e também em nossa caminhada, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então são estas as reflexão e também a meditação que eu gostaria de refletir com vocês nessa pequena homilia. Então a leitura da profecia de Daniel descreve para nós esses 3 jovens, Esses 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abednego. Eles foram desafiados pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele colocou um grande desafio para esses jovens, que é para que eles pudessem adorar os seus deuses. E se eles não adorassem os seus deuses, eles seriam jogados numa fornalha ardente. Então eles estavam assim sendo perseguidos. Mas esses 3 jovens, eles demonstraram a sua fé. Mesmo diante da perseguição, diante dos obstáculos, diante das dificuldades, eles mantinham firme a sua fé. A sua fé no Deus verdadeiro, o Deus da vida. Não nos deuses impostos pelo rei Nabucodonosor. E o rei ficou muito furioso com isso, porque eles não queriam sujeitar-se a ele. Então ele mandou lá que jogasse eles na fornalha ardente. E eles assim foram jogados na fornalha ardente. Lá os seus ministros levaram, amarraram e jogaram na fornalha ardente. Mas para surpresa do rei Nabucodonosor, eles viram que não tinha mais apenas 3 pessoas na fornalha, mas tinha 4. E quem que era esse outro? Segundo a leitura, então o rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou apressadamente e perguntou a seus ministros:
porventura, nós não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei. Disse este: mas estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrer nenhum mal. E aspecto do 4º homem é semelhante ao do Filho de Deus. Diante disso, a própria leitura descreve que o próprio rei Nabucodonosor diz: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele toda a sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Então essa leitura, vocês puderam assim perceber como Deus vem em socorro desses 3 jovens, lá na fornalha ardente. E esse 4 pessoas, que eles presenciaram, era um anjo, o anjo de Deus que estava ali socorrendo esses 3 jovens naquele momento angustiante da perseguição. Assim também muitas vezes é a nossa vida. Quantas vezes também nós encontramos em dificuldades? Vêm as perseguições, vêm as tribulações, vem o sofrimento, e diante dessa palavra, nós somos convidados a nunca desanimar. E diante dos desafios, dos obstáculos, nós somos convidados sempre a ter mais fé, a ter mais confiança. Porque Deus está sempre ao nosso lado. Ele vem em nosso socorro. Deus é muito bom. Ele envia seus mensageiros, que são os anjos. O mensageiro da paz, do amor, que vem sempre guiar a cada um de nós. Que vem também sempre defender a cada um de nós de todos os perigos, de todas as ocasiões que muitas vezes levam, a cada um de nós a afastar de Deus. Então por isso que é importante, cada um de nós sempre ter essa confiança em Deus, a confiança nos anjos. Por isso que nós, católicos, nós confiamos, nos anjos, rezamos pelos anjos, para que eles estejam sempre ao nosso lado. E Deus está, Então essa leitura vem mostrar para nós esse dinamismo que tem que ter a nossa fé, de confiança, de entrega ao Senhor, abandonar-se nas mãos do Pai. E temos a plena certeza que os seus anjos estão sempre conosco. E no Evangelho, vocês viram aí que Jesus entrou nessa controvérsia com os judeus, Jesus dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e a verdade vos libertará. Então os judeus não estavam entendendo isso. O que é essa verdade? Estamos na verdade, nós somos livres. E eles pensavam que Jesus queria se comparar sendo mais do que pai Abraão. Então Jesus, para eles, estava assim cometendo uma grande blasfêmia. E eles, com o seu legalismo, com os seus rigorismos em relação à lei, eles condenaram Jesus à morte de cruz. E nós vamos ter assim esta oportunidade de meditar toda essa narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus, agora na semana que vamos iniciar, que é a Semana Santa. Então nós podemos trazer esse evangelho para a nossa vida, O evangelho diz, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então quantas pessoas hoje não é livre? Não é livre por quê? Porque caminha no pecado, caminha nas trevas, caminha no egoísmo, caminha no comodismo, nos seus caprichos pessoais, E o mundo do pecado, muitas vezes das trevas, toma conta de muitos corações e a pessoa se perde. Agora, se nós caminhamos em Cristo, nós somos pessoas livres, Somos libertos, nós somos agraciados com essa bênção e com todo esse amor misericordioso que Deus envolve a cada um de nós. Então o importante de nós é professar a nossa fé em Jesus Cristo,
Jesus mesmo disse, tivemos assim a oportunidade de domingos anteriores ouvir essa palavra de Jesus, né? Eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar este mundo, né? Quem crê no Filho do Homem, esse será salvo. Quem não crê, já está condenado, né? A luz veio ao mundo, mas o que? Os homens preferiram as trevas, né? Odiaram a luz. E nós sabemos quantas pessoas muitas vezes escolhem o caminho do mal, né? O caminho das trevas, não caminha na luz. Então esses já estão sendo julgados pelas suas próprias atitudes, né? Já estão sendo condenados. Não é Deus que vai condenar as pessoas. Quem condena é a própria pessoa, pelo seu modo de agir. Se caminhou fazendo bem, viverão para a vida eterna, disse Jesus, né? Se caminhou fazendo mal, né, irão para o fogo eterno, para a sua própria condenação. Então, esse evangelho vem nos convidar a isso hoje, né? Cada um de nós, né, a fazermos sempre essa opção pelo Senhor, caminhar nesse caminho da verdade, não da mentira, né, mas o caminho da verdade. E o caminho da verdade é o caminho da vida, o caminho da esperança, né, o caminho que nos realiza como filhos e filhas de Deus, né? É um caminho pleno, um caminho cheio de paz, um caminho misericordioso. Encontramos dificuldades, encontramos barreiras, mas somos felizes, somos libertos, né, de tudo aquilo que nos escraviza, que é a realidade do pecado. Então, para concluir, eu tenho assim, a plena certeza, a plena convicção, que nós hoje nessa noite, né, ao ouvirmos esta palavra da profecia de Daniel, essa leitura do evangelista São João, então que nós possamos sempre colocar a nossa confiança em Deus, né, mesmo as dificuldades, os obstáculos, nunca desanimar, e que nós possamos também, né, acreditar que o Senhor vem em nosso socorro, que o Senhor envia os seus mensageiros, que são os anjos, para nos guiar e também para nos proteger. E também que nós, né, caminhamos com Jesus, caminho, verdade e vida, e assim seremos livres de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é trevas. E assim nós todos vamos estar caminhando sempre na luz. Então peçamos a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, a padroeira aqui também de nossa comunidade, de nossa paróquia, que ela interceda ao Pai as bênçãos, as graças, né, que todos nós precisamos, para que esta palavra do Evangelho